Tô aqui, minha análise, e essa daqui vai ser a primeira aula, né, a primeira página do curso de Tokipona, né. Como sempre, os materiais estão na descrição. A gente já teve a primeira aula, que foi a aula anterior, falando sobre grafia e pronúncia, né, foi a aula 0, entre aspas. Essa daqui a gente vai iniciar com orações básicas, né, frases básicas. Então, vamos lá. Começando com o vocabulário, né? A gente tem as 3 palavrinhas mi, sina e ona, que elas são primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então aqui é eu, nós, você, vocês, e o ona, esses dois são do sina. O ona, que é ele, elo, ela e os plurais dessas 3 palavras. A gente vai usar bastante essas daqui, então é bom sempre lembrar delas, né? Mas a palavra principal que a gente vai ver hoje, né, é a palavra li. O que é essa palavra li? A palavra li, ela divide a frase entre o sujeito e o predicado. Então a gente pode pensar nela como um divisor do sujeito, li, predicado. Né? Onde o sujeito é a pessoa, é o indivíduo, o objeto que realiza a ação ou que é alguma coisa, e o predicado é que esse objeto, essa pessoa é, o que ela faz, né? Esses aqui podem ser pessoas, blá, blá, que pode ser adjetivos, verbos e objetos e etc. Então, para a gente conseguir construir uma frase simples, vamos pegar um pouquinho mais de vocabulário. Para essa palavra aqui a gente tem uma das palavras do nome da língua, pona e ike. Pona significa bom, positivo, bem, simples, né? E o ike é o contrário, ele é mau, ele é negativo, é complexo, né? Então a gente tem essas duas palavras inversas aqui. O que mais? A gente tem Suli e Lili. Suli e Lili, que também são inversas, né? Que eu vou colocar uma representaçãozinha visual, que é essa daqui é o bom, esse aqui é o ruim. Suli e Lili. Suli significa grande, Lili significa pequeno, né? Mas assim, elas têm diversos significados, depende do contexto. Suli pode significar grande de tamanho, mas também pode significar de importante, e Lili pode significar pequeno de tamanho, mas também pode significar baixo, pode significar não importante, né? Tipo, isso daí é uma coisa pequena pra mim, né? Não importa. E o Suli é o contrário. O que mais? A gente tem as palavras Kili e Soeli. Kili e Soeli. São palavras interessantes, são muito usadas, que é Kili, que significa fruta, cogumelo ou legume, né? Cogumelo tipo fungo, comestível, que é a parte comestível de algo que não seja um animal, que é uma planta, por exemplo, né? Então a gente pode pensar em Kili como uma maçã, a gente pode pensar em Kili também como um cogumelo. Óbvio que cogumelos não são plantas, eles são fungos, mas também serve para, né, que já que não é um animal, pode servir como, por exemplo, como um vegetal, né? A gente tem, por exemplo, deixa eu pensar, um tomate, por exemplo, né? Dependendo da pessoa que você pergunta, é um vegetal, mas assim, é Kili, né? Então, uma abóbora, né? São todos exemplos de Kili. Já Soeli, né? Que é animal, né? Soeli significa
duas coisas específicas: mamífero ou animal terrestre, né? Animal terrestre genérico, existem outras palavras para animal. Então, solely como animal, a gente pode pensar, por exemplo, num gatinho, né? Num cachorro. Tem um cachorrinho aqui, né? A gente pode pensar também isso daqui como mamíferos, como animais. Mas a gente pode pensar, dependendo do contexto, como por exemplo uma lagartixa, né? Por quê? Porque a lagartixa é um animal terrestre. Mas a gente tem uma palavra específica para referir a répteis, né? Mas isso daqui é o termo genérico para animal terrestre ou mamífero, né? Então vamos pegar alguma frase simples aqui do texto, né? Por exemplo, eu gosto de frutas. Eu vou apagar tudo para ter mais espaço. Eu gosto de frutas. Eu acho que frutas são boas, né? Então eu posso dizer que kili li pona. Então, fruta boa, né? O li, ele pode ser lido como aqui, como o verbo ser, né? Mas é importante perceber que li, por conta própria, não traduz para nada, né? Ele é apenas um divisor, como existe em muitas outras línguas que não tem o verbo ser, estar, né? Por exemplo, digamos que eu não goste de cachorro grande, né? Eu gosto de cachorro grande, mas digamos que eu não gosto de cachorro grande. O que eu poderia falar? Que o soeli suli li ike. Então, quem que é o soeli? Ele é o mamífero ou animal, né? Suli é o grande, né? Então, suli está modificando o soeli e ele é ruim, né? Então, soeli suli li ike. Lembrando de novo que li não é lido como nada, ele é apenas um divisor de sujeito e predicado. Vamos pegar um outro exemplo aqui do material. Sim. Aí uma coisa importante a perceber é que, lembra da palavrinha mi e sina, que significa eu e você, né? Ou nós e vocês? Mi e sina. Que elas são, pode-se dizer, opostas, né? Quando, essa daqui é uma regrinha, acho que é mais chatinha, mas é só, acho que é por questão, pra ficar mais bonitinho, sabe? Você não usa li quando você tá falando de mi ou sina. Por exemplo, a frase mi, li, pona, né? A gente pode pensar, eu sou boa, né? Mas esse li aqui não existe nessa frase. A frase é apenas mi, pona. E outro exemplo, a gente tem, por exemplo, que não se de falar com uma pessoa alta, né? Você poderia falar sina, li, suli. Que você é grande, você é alto. Mas, nessa frase de novo, o li não existe. Por quê? O predicado, o sujeito é sina. Então, a regrinha é quando sujeito é mi ou sina apenas, li não é usado. Legal. Então, essas são as regrinhas dessa aula, né? Então vamos passar para os exercícios. Eu vou fazer os exercícios e eu já vou resolver eles. Se vocês quiserem tentar resolver, dá uma pausa, pensa
e tenta resolver, depois despausa o vídeo para conseguir acompanhar. Então, por exemplo, a frase aqui dos exemplos. Animais são importantes. Como que a gente poderia falar? Quem são os animais? Os animais são Soweli, né? Como que a gente fala que eles são importantes? A gente tem a palavrinha Suli, né? Então a gente pode falar Soweli, li, Suli. Né? A gente está usando li para dividir do sujeito para o predicado, né? Então Soweli, li, Suli, animais são importantes. Segunda frase. Ela é pequena. Como que a gente traduziria isso? Quem que é o sujeito dessa frase, né? É o ela. Quem que é o predicado? É pequena. Né? Como que a gente traduziria isso para Tokipona? Quem é ela em Tokipona? É ona, né? E quem é pequeno em Tokipona? É Lili, né? Mas aqui a gente usa um li no meio para separar o sujeito do predicado. Então, ona, li, lili, ela é pequena. Vamos para a próxima frase. Eu sou legal. A gente pode pensar em legal como bom, né? Então, como a gente traduziria isso? Quem sou eu em Tokipona? É mi, né? E quem é legal? Bom, se legal é relacionado com bom, então a gente pode usar pona. Mas a gente precisa de um li aqui? Não, porque o sujeito é apenas mi. Ele é um cachorro, né? Digamos, eu sei que esteja falando o nome de algum bicho. Aí pergunta, mas o que é esse nome? É um cachorro? Né? Como que a gente poderia falar isso? Quem é o sujeito da frase? É ele. Como a gente traduz ele vira ona, né? E cachorro? Bom, a gente tem a palavra souli. Aqui a gente precisa do li para separar, porque o sujeito é ona. Então, ona li souli, ele é um cachorro. Você é má, né? Quem é você em Tokipona? Você é sina, né? E quem é má, quem é mal, ruim? É o ike, né? Aqui o sujeito é apenas sina, então a gente não precisa do li. Então, sina, ike. O que mais a gente tem? É só isso de exemplo, de exercício que a gente tem por hoje. Então, essas são as regrinhas, né? Espero que tenham entendido. E vai, como sempre, o material está na descrição. Tem um servidor de Tokipona em português, né? Que foi feito há pouco tempo, que está sendo organizado ainda, está na descrição também. E qualquer dúvida manda nos comentários ou entra no servidor e pergunta. E é isso daí. E tal,